Olá, bem-vinda, bem-vindo a mais essa aula. Nessa aula a gente vai falar sobre a síndrome do impacto. E por que é importante a gente falar sobre a síndrome do impacto? Porque essa síndrome é dita como a causadora de todos os problemas do nosso ombro. Então, se você tem uma bursite, essa bursite acontece porque você leva o seu braço acima da cabeça e daí tem a síndrome do impacto que pressiona a sua bursa e ela está inflamada, então você tem uma bursite. Se você tem uma tendinite, essa tendinite ocorre porque você eleva o seu braço acima da cabeça e toda vez que você eleva o seu braço acima da cabeça, você tem essa síndrome do impacto que pressiona o seu tendão e você está com o tendão inflamado por causa da síndrome do impacto. Se você tem uma ruptura do seu tendão, eu tenho uma ruptura do tendão do manguito rotador. Essa ruptura acontece porque você eleva o braço acima da cabeça e toda vez que eleva o braço acima da cabeça tem a compressão do tendão, então o seu tendão está machucado por causa da síndrome do impacto. Então, se a gente já desmistificar a síndrome do impacto logo na primeira aula, daí a gente consegue então, depois nas próximas aulas, encontrar outras formas de desmistificar os outros diagnósticos, tá bom? Então a gente vai falar da síndrome do impacto agora, para depois poder falar da tendinite, da bursite e da ruptura do tendão do manguito rotador. E o que é síndrome do impacto? Para quem não sabe, a síndrome do impacto é essa imagem aqui, esclarece um pouco mais sobre o que é síndrome do impacto, que é a teoria de que quando a gente eleva o braço acima da cabeça, o osso do húmero comprime as estruturas, então aqui é o osso do húmero, comprime as estruturas que estão acima do húmero e abaixo aqui do acrômio, que é essa ponta de osso que tem aqui no nosso ombro. Então tem aqui o nosso húmero, aqui tem a cabeça do húmero, aqui embaixo, aqui atrás nas nossas costas, tem a escápula, a cabeça do húmero se junta aqui na escápula e aqui em cima tem essa ponta de osso que é aqui, ó, essa ponta do nosso ombro. Então tem a ponta do osso e o braço. E se a gente eleva o braço acima da cabeça, então a gente tem a compressão das estruturas que estão aqui e que aqui está a bursa e os tendões. Então se você tem uma ruptura do tendão, se você tem uma inflamação do tendão ou se você tem uma inflamação da bursa, isso é causado por causa dessa compressão. Mas será que é mesmo? Vamos explorar para ver se é mesmo? Ó, essa teoria ela foi formulada em 1970 por Charles Neer. Quem que é Charles Neer? Charles Neer é esse senhor aqui, ó. Esse senhor ele era um ortopedista, um cirurgião ortopedista, e ele desenvolveu essa teoria da síndrome do impacto em suas observações com cadáveres e com pessoas que estavam lá na mesa de cirurgia, enquanto ele fazia a cirurgia de ombro das pessoas. Ele era um cirurgião, fazia a cirurgia de ombro e durante a cirurgia ele fazia as observações dos ombros das pessoas. Mas se ele fez essa teoria baseado em observações em cadáveres e em pessoas que estavam na mesa de cirurgia, a gente já via aí que existe uma grande limitação dessa teoria dele. Por quê? Porque uma pessoa morta, ela não se move. É você que tem que mexer o braço da pessoa morta. A mesma coisa a pessoa na mesa de cirurgia, ela não se move. Você que tem que mexer o braço da pessoa lá na mesa de cirurgia. Então, não tem como você observar um padrão de ativação muscular. Não tem como observar os músculos trabalhando lá na hora de realizar, de elevar o braço acima da cabeça. Então, é uma teoria que tem uma limitação muito grande. Mesmo assim, ele desenvolveu uma cirurgia para acabar com essa síndrome do impacto. O que é essa cirurgia? Essa cirurgia, primeiro, se você não conhece muito bem o ombro, nosso ombro, então, ele tem aqui, ó, aqui está o nosso ombro, né? Ó, nosso ombro tem esse osso aqui, que é a escápula, que é esse osso aqui, ó. E segundo a teoria, então, quando a gente eleva o braço, então o osso do braço comprime essas estruturas contra esses ossos aqui. Então, qual que é a cirurgia? Como é que é a cirurgia que ele desenvolveu? A cirurgia consiste em... Então, tá aqui uma foto similar a essa, né? Ó, aqui tá aqui a estrutura do ombro. Aqui tem uma foto similar aqui, ó, a estrutura do ombro, o osso do braço, o osso do ombro e aqui as estruturas que estão entre o osso do braço e o osso do ombro. Como é que funciona essa cirurgia? A gente remove a bursa, ó, tá vendo que removeu a bursa daqui, ó, removeu a bursa, removeu esse ligamento aqui, ó, tá vendo? Que também faz parte do teto do ombro. E também remove parte do osso aqui do ombro, ó, removeu parte desse osso aqui do ombro. Para quê? Para aumentar esse espaço. Então, esse espaço fica grande e daí com esse espaço maior não ocorre a compressão do tendão do ombro.
E essa cirurgia foi um sucesso, tá? A cirurgia realmente trouxe grande alívio para as dores das pessoas que sofriam com dores nos ombros. Então a pessoa tinha dor no ombro, ia lá fazer a cirurgia e passava por todo aquele processo de pós-operatório, tinha que ficar com o ombro em repouso, daí tinha que fazer fisioterapia, e, enfim, ela ficava com um ombro bom. E a cirurgia foi um sucesso tão grande que olha só o quanto que aumentou a cirurgia. Aqui, ó, entre 2000 e 2001, lá nos Estados Unidos, foram feitas 2.500 cirurgias de descompressão do ombro. Em 2010, esse número subiu para 21.300 cirurgias. Então teve um aumento aqui, ó, de quase 1000% na realização das cirurgias de descompressão do ombro. Tamanho era o sucesso dessa cirurgia para aliviar as dores das pessoas. Porém, será que era mesmo a cirurgia que estava promovendo esse alívio das dores das pessoas? Porque, como eu disse, o processo cirúrgico envolve um processo pós-operatório. E esse processo pós-operatório envolve um repouso do ombro, depois envolve um processo de fisioterapia para readquirir toda a força e a mobilidade do ombro. Será que era a cirurgia que estava causando esses benefícios? Então, nos últimos 10 e principalmente dos últimos 5 anos para cá, o que eles resolveram fazer? Vamos ver se é a cirurgia mesmo? O que eles faziam? Eles começaram a fingir que fazia cirurgia nas pessoas. Então, o que eles faziam? Eles pegavam um grupo de pessoas que realmente faziam a cirurgia e tinham lá os resultados. E daí, eles simplesmente faziam um diagnóstico por artroscopia. O diagnóstico por artroscopia tem um procedimento muito similar à cirurgia, que também é feita por artroscopia. Tá vendo que na cirurgia da artroscopia também eles fazem incisões na pele? Então, quando eles fazem a cirurgia de artroscopia, a pessoa fica com as incisões, fica com aquelas feridinhas na pele, como se tivesse feito a cirurgia. Então, a pessoa não sabia que tinha feito a cirurgia ou não. E os fisioterapeutas também não sabiam se a pessoa tinha feito a cirurgia ou não. E o que aconteceu? Aconteceu que olha só o que eles encontraram. Olha aqui o resultado da pesquisa. Ó, a linha azul são as pessoas que fizeram a cirurgia, aqui ó, fizeram a cirurgia. E a linha vermelha são as pessoas que fizeram só o diagnóstico por artroscopia. E olha só o resultado, ó, aqui ó, na hora da cirurgia, antes de fazer a cirurgia, depois 3 meses, 6 meses, 2 meses e 2 anos depois da cirurgia. Os resultados foram os mesmos. As pessoas que faziam cirurgia e as pessoas que não faziam cirurgia tiveram os mesmos resultados. E isso foi evidenciado em vários artigos. Olha, eu tenho um monte de artigo aqui, ó, a partir de 2017, 2018, começou a chover de artigo científico fazendo esses comparativos. Tanto que em 2019, o jornal britânico de British Journal of Medicine, então o jornal britânico de medicina, ele começou a fazer? Ele começou a recomendar contra essa cirurgia de descompressão. Por quê? Porque chegou-se à conclusão de que não era a cirurgia que estava resolvendo o problema. O que era que estava resolvendo o problema? Então, acredita-se que o que estava resolvendo o problema não era a cirurgia, e sim o pós-operatório, que era o repouso adequado e depois, principalmente, o fortalecimento das estruturas do ombro. Então, não é a cirurgia que resolve o problema. O que é que resolve o problema? É o fortalecimento do ombro. E depois disso também foram feitos vários artigos comparando assim, ó, gente, vamos comparar o espaço que existe, esse pinçamento, será que existe esse pinçamento em pessoas que não têm dor no ombro? E o que se encontrou? Se encontrou de que tanto as pessoas com dor quanto as pessoas sem dor, elas têm o mesmo espaço subacromial, né? O mesmo espaço entre a cabeça do húmero e o ombro. Chegou-se à conclusão de que não é a redução do espaço, porque as pessoas que têm dor no ombro, as pessoas que têm dor no ombro têm o mesmo espaço. As pessoas que têm dor no ombro e depois param de ter dor no ombro, elas continuam tendo o pinçamento subacromial. Então, existe o pinçamento? Existe, mas não é ele que está causando os seus problemas. Ah, Flávio, mas por que quando eu levo o braço em cima da cabeça eu sinto dor? Porque se você tiver com dor em qualquer lugar e apertar, aquele lugar vai doer. Se você tiver com dor aqui no braço e apertar o braço, você vai sentir dor. Se você tiver com dor aqui no músculo maxilar e apertar o músculo, vai doer. Mas não é eu estar apertando o músculo que está causando o problema. Não, eu apertar só está evidenciando que já está com dor. E a mesma coisa acontece com o seu ombro. Quando você leva o braço daqui até aqui e sente aquela dor, o que está acontecendo? Você está tendo a compressão e isso só está evidenciando que a sua bursa e o seu tendão já estão com problema. Não é isso que está causando o seu problema, ele só evidencia que tem um problema.
Ok? Então, não existe uma síndrome do impacto. Não é uma síndrome. O impacto não é o causador da sua dor. E por que que esse diagnóstico de síndrome do impacto é uma armadilha? Porque quando você acredita que quando você eleva o seu braço acima da cabeça, você machuca o seu ombro, você para de elevar o braço acima da cabeça. E você não tem que parar de elevar o braço acima da cabeça. Não é o uso excessivo do seu braço que está dando a sua dor no ombro. A gente vai ver lá aqui mais para frente, na aula de tendinopatia, que o que está causando a sua dor no ombro é muito provavelmente a fraqueza do seu ombro e não o excesso de uso dele. E a gente vai ver qual que é a melhor estratégia para tratar da dor no ombro, que é o fortalecimento do seu ombro, ok? Fortalecimento dos tendões, dos músculos e principalmente dos tendões do seu ombro. Então, se não é a síndrome do impacto que está causando os problemas, se não é o impacto que está causando os problemas, por que que ocorre a bursite e por que que ocorre a tendinite e por que que ocorre a ruptura do tendão do manguito rotador? É isso que a gente vai ver nas próximas aulas. Então vamos lá para as próximas aulas.